Salmo 18, 29. Olha só o que ele diz. Pois contigo eu desbarato o quê? O quê, irmãos? Exércitos. E com o meu Deus eu faço o quê? Eu salto muralhas. Amém, filho? Então a sua harpa, os seus acordes, e a sua música era uma arma espiritual, era uma arma de batalha, tão poderosa quanto a sua espada. Porque ele diz que com o Senhor ele desbarata os exércitos, né? E com o meu Deus eu sou capaz de saltar uma muralha, eu sou capaz de fazer algo extraordinário, como fez derrubando Golias e fazendo tantas coisas extraordinárias. Eu vou perguntar aqui, tem aqui nessa noite alguém que deseja experimentar isso, que deseja ser um campeão nas mãos de Deus? Amém. Quem aqui deseja derrubar algum gigante na sua vida? Amém, irmão? Olha, eu quero dizer para você, nós vamos aprender aqui a obter o que Davi obteve em sua vida, né? Através da oração, através da confissão de pecados, através da adoração, através da entrega. E a primeira coisa que eu identifiquei, compartilhar com os irmãos da vida de Davi, que Davi suspirava por Deus e pela sua presença. Irmão, se você quer ter os mesmos resultados de Davi, se você quer saltar muralhas, derrubar exércitos, vencer gigantes, entender o caminho da presença de Deus, olha para Davi. Davi tinha uma postura. Ele suspirava por Deus e por sua presença. Amém? Uma igreja que quer aprender o caminho da intimidade, tem que aprender o que Davi aprendeu. Aprender a suspirar por Deus e por sua presença. E olha o que ele diz nesse salmo, ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele fala assim, que a minha alma suspira, e ela desfalece, né, pelos átrios do Senhor. E diz assim, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amados, quão amáveis, a palavra amáveis, quão amáveis são os seus tabernáculos, é o lugar onde Deus se manifesta. Queridos, vou perguntar para você, você ama a casa de Deus? Amém. Alguns amam, vou perguntar de novo, você ama a casa de Deus? Estou perguntando se você ama a Igreja Carisma, estou perguntando se você ama a casa de Deus. Então, eu creio que amáveis, quão amáveis são os seus tabernáculos. Davi dizia nos Salmos, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. E ele diz, eu tenho sede de Deus, o Deus vivo. Será que tem sede aqui? Amém. Tem sede aí? Amém. Irmãos, Deus só vai se manifestar com quem tem sede. Se você tem sede, você vai encontrar o caminho do átrio. Você vai encontrar o caminho do tabernáculo. Você vai encontrar o caminho do altar. Suspirar é desejar intensamente, é estar enamorado ou apaixonado. Suspirar por Deus, querido, é você ter o desejo de orar, de buscar a sua face, de buscar os seus interesses, de buscar agradá-lo. E também a raiz da palavra suspirar no hebraico, também tem uma característica de empalidecer, né? Não sei se você já viu isso, ou se você já, né, por alguma razão, você já baixou a pressão, ou baixou o açúcar, ou você tomou um susto, o maior susto da sua vida, e você desfaleceu, ficou, né, mole, ficou chapado. Né? Desfalecer é fazer perder as forças, momentaneamente as forças físicas, até desmaiar. É isso que o salmista estava falando.
Eu suspiro, a minha alma suspira e desfalece, quer dizer, sabe, se dobra. Será que você é alguém que se dobra? Ou você é rígido como uma madeira? Suspirar, quer dizer, você anelar a presença de Deus, é você também perder as forças. Irmão, não tem como ele crescer e você diminuir se você é um pau, uma madeira rígida, que não se dobra, que não se ajoelha, que não se rende, que não se prostra, que não se entrega. Mas o salmista diz que a minha alma suspira e as minhas forças desfalecem pelos seus átrios, pela sua presença. Quem está aqui comigo? Amém. Será que você é uma pessoa que deseja uma experiência com Deus a ponto de suas pernas amolecerem, irmão? E quer dizer, o pastor está falando de algo emocional, de algo... Não, eu estou falando de você se prostrar. De você ter a capacidade de dizer, Senhor, eu me rendo. Eu me desfaleço, eu perco as minhas forças. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Quem pode dizer amém? Hã? Amados, porque Deus quer que a sua alma tenha a experiência do salmista. A experiência do salmista, que a sua alma se desfaleceu pelo átrio do Senhor. Porque ele estava e adentrou na presença de Deus de todo o coração. Amém? Então, Davi aprendeu esse caminho. Era um guerreiro poderoso, que estava em evidência, né? Que as mulheres cantavam, o povo cantava, o rei de Israel, o matador de gigantes. Mas diante de Deus, ele precisava se render. Diante de Deus, ele precisava se prostrar. E muitas vezes, irmãos, nós não achamos o caminho da intimidade, o caminho da presença, porque não experimentamos o que Davi experimentou. Segunda coisa que eu encontrei, Davi, ele encontrou algo nessa caminhada, ele encontrou os altares de Deus. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só o que ele diz aí, né? Nesse texto, no Salmo 84, eu estou aí, né? O pardal encontrou o quê? E a andorinha encontrou o quê? Ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Aí ele fala, Davi, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Hã? O que Davi encontrou, irmãos? Eu não ouvi. O que ele encontrou? Altares. O que Davi estava dizendo com isso? Altar no Velho Testamento tem dois significados. Ou existiam, na verdade, dois tipos de altares. Existiam várias ocasiões e várias pessoas, né, do Velho Testamento fizeram altares em situações diferentes da sua vida. E você que é estudante de Bíblia sabe disso. Agora, no Antigo Testamento existiam dois tipos de altares. Um era o altar do incenso. Que era o altar do incenso? Era aquele altar onde o sacerdote, ele queimava o perfume perante a presença do Senhor. Esse era um, né, dos altares, o altar do incenso. E o outro altar era um local destinado ao sacrifício que se oferecia a Deus. Então o altar no Antigo Testamento era um local onde o sacrifício era oferecido a Deus. Amados, mas nós devemos observar que antes de se oferecer um sacrifício, era necessário verificar como estava o altar. Ninguém conseguia oferecer um sacrifício sem observar se o altar estava inteiro ou se precisava ser reconstruído. No Velho Testamento, um altar não poderia ser erguido de qualquer maneira. E nós vemos que Deus deu a Moisés as instruções bem específicas, como Deus queria os altares e o que Deus não queria. Então vamos para
alguns personagens, algumas pessoas que edificaram altares. Vai lá comigo em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 8, lá no verso 20. Você vai encontrar um personagem chamado Noé. E contextualizando a história, rapidamente, para a gente não ler esse contexto todo, né? A história aqui é a história do dilúvio. Quem aqui conhece a história do dilúvio? Choveu então 40 dias e 40, tá? E então, depois desse período, então, Noé que construiu aquela arca, ok? Ele e a sua família entraram na arca e todos os animais. E o que aconteceu com toda a geração que estava lá fora? O que aconteceu, gente? Morreu todo mundo. Não sobrou animal, não sobrou criança, não sobrou velho, não sobrou ninguém. E veja só, dentro desse contexto, então, Noé começa a soltar os pombos, para saber se tinha, então, secado a terra. Até que, então, um pombo chega com um brotinho verde no bico. Então, Noé entende que ele poderia, então, descer da arca, porque estava, então, a terra seca. Agora você está pronto, então, para ler comigo Gênesis 8, verso 20, ok? Então, Noé desce com a sua família da arca, ok? E o texto aqui diz, depois Noé, depois de ter descido da arca, o que Noé faz? Constrói um dedicado ao Senhor. E tomando então alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. Então Noé, aqui, após então as águas do dilúvio secarem, ele e sua família saem da arca, e a primeira coisa que eles fizeram, quando pisaram em terra seca, foi edificar um altar. Amados, preste atenção na Bíblia, que todo altar, nós estamos lá, Davi encontrou os altares. Nós estamos falando de alguns exemplos de altares nos personagens que estão relacionados, a alianças que Deus faz. Quando você edifica um altar, Deus faz uma aliança. Presta atenção nisso. Noé, quando desceu e fez então aquele altar, a resposta que Noé precisava de Deus veio logo em seguida, quando ele colocou um animal limpo diante do altar. Veja lá, verso 21 e 22. Olha só, a resposta de Deus. Então Noé edifica um altar, coloca os animais limpos e faz um holocausto ali. Então, no verso 21 e 22, o Senhor sente o quê? O aroma agradável. O aroma agradável, e disse a si mesmo, 2 pontos, olha só o que Deus diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é completamente corrupto, inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E aí Deus afirma: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Verso 22. Noé faz um altar, oferece o seu melhor. Irmãos, eu atribuo esse altar de Noé como o altar do novo começo. Por que que uma geração inteira se perdeu? Por que que um monte de gente foi destruída? Pense. Aqui Noé ofereceu o melhor. E eu desafio você nessa noite a oferecer também, no altar do seu coração e da sua vida, algo que Noé fez, que eu creio que cheirou como o aroma suave. Foi o altar da sinceridade. Sabe por quê? Porque ele colocou animais puros. Isso tem um significado. Sinceridade é ser honesto, é ser transparente.
Quando você edifica um altar e a sua oferta não é sincera, não é transparente, não é honesta, não chega como aroma suave. Quando você é sincero, quando você tem alguma pendência, lá no Novo Testamento Jesus diz assim, se você vai trazer uma oferta no altar e você se lembrar que você está com mágoa, está brabo, está com ódio, está com raiva de alguém, deixa a sua oferta, vai até essa pessoa, peça perdão, resolva a situação, depois volte e entregue a sua oferta. Aonde? No altar. Toda uma geração foi perdida antes de Noé, por quê? Porque o pecado e a maldade invadiu o coração deles, a vida de todos, e somente Noé ouviu a voz de Deus. E agora Noé tem uma oportunidade de oferecer a Deus um altar limpo. Davi encontrou o caminho dos altares. E eu quero que o que nós cantamos nessa noite seja verdade, amém? É? Quando você anda um pouquinho mais na história, né? Ali no Gênesis mesmo, vai para o capítulo 22. Nós vamos ler o verso 9 do capítulo 22. E ali nós vamos encontrar um personagem muito conhecido, né? O personagem é Abrão. Aqui é um outro altar, mas tem muitos altares, eu escolhi 3. Vou falar do segundo, né? Eu acho que todo mundo já sabe qual que é esse altar. Que tipo de altar que Abraão construiu, né? Vamos ver aqui no verso 9 do capítulo 22. Olha só o que acontece. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o quê? E sobre ele arrumou o quê? Arrumou a lenha. Você sabe o que era esse sacrifício que ia ser colocado sobre a lenha? Quem é que sabe? Alguns sabem, então vamos contar a história, né? Você sabe que Abraão recebeu uma promessa de Deus, sim ou não? Qual que era a promessa, irmãos? De ter um filho, né? Ok? Isaac. Ok? E quando ele nasceu, Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Ele ficou 25 anos esperando esse filho. E aí esse filho nasce. E ele é a alegria de Abraão, o filho da promessa. E esse menino cresce. E Abraão então desenvolve um relacionamento de filiação, que nunca teve, um mistério, que esperou 100 anos para ter um filho. E lá numa altura do relacionamento entre Abraão e Isaac, Deus fala, pega Isaac, pega o cutelo, pega a lenha e venha para o monte para adorar. E aí então Abraão chega no pé do monte, né, e deixa seus servos e fala que nós vamos até lá, vamos adorar, sacrificar e vamos voltar. Mas quando ele falou isso, ele já sabia qual era o sacrifício. Qual era o sacrifício, irmãos? Isaac. Isaac, o filho da promessa, era o sacrifício. E Abraão então cumpriu a promessa, edificou o altar, quer dizer, colocou o altar dentro dos moldes, né, que Deus tinha pedido para ele. Colocou a lenha, e olha só, o texto diz que ele colocou a lenha em ordem. Né? Não jogou, não ficou com raiva. Ele pôs tudo direitinho, né? Pôs a lenha em ordem. Isso fala de fazer aquilo que tem que ser feito, irmãos. Né? Muitas vezes, mesmo que aquilo vai custar algo que é importante para você, né? Que altar que eu chamei esse altar? Fale comigo assim, este altar é o altar da entrega. Entregar o quê? É o altar que a gente entrega aquilo que a gente ama mais do que Deus. Fala assim comigo, o que eu amo mais do que Deus é um ídolo. Oh.
Eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, que o nosso amor ele é demonstrável. Existe, né, alguns indicadores, alguns termômetros, né? Tá? Quanto tempo você se dedica para Deus e quanto tempo você se dedica para Netflix? Vai dizer o que você ama. Alô, tem alguém aí? Tem alguém aí? Alô? Ainda bem que não tem internet, né? Está salvo aqui, né? Esse vai para o céu. Não tem internet, vai para o céu. Eu vou dizer, irmãos, tem gente que tem internet, está indo para o inferno, viu? Glória a Deus, porque tem gente assistindo a nossa transmissão ao vivo, né? Ok? A internet é uma bênção, certo? Tá? Mas se você não sabe usá-la, você vai para o inferno. Tudo aquilo que é colocado acima de Deus passa a ser um ídolo. E aí então, por que as pessoas perguntam, por que é que Deus prometeu um filho, depois foi lá e pediu para Abraão entregar? Na verdade, Deus estava testando o coração de quem? De Abraão. Para saber de fato se a aliança que ele tinha com Abraão era verdadeira, era autêntica. Alguma coisa que cresceu no coração de Abraão. O que cresceu no coração de Abraão? O que você acha? Ele começou a amar mais o filho do que a... Isso era o quê? Idolatria. Irmãos, seguinte, quando tem idolatria no nosso coração, Deus vai te confrontar. Alô, você está aqui? Deus vai te confrontar. Porque Ele quer toda a atenção. E quando você não está dando atenção, Ele vai te confrontar. Ele vai dizer, cara, onde é que está você? Aonde você anda? O que está fazendo? Por que não se delicia mais da minha presença? Por que não mais me busca? Agora é um religioso esquenta-banco, frequentador de igreja, que só fala comigo na hora do culto, quando alguém então levanta as mãos e pede para você levantar, você levanta junto. Onde está você? Deus estava confrontando a idolatria, porque então Abraão só sabia mais agora celebrar com o filho. Esqueceu de andar com Deus. A Bíblia fala lá de um personagem, né, o Enoque, que andou 300 anos com Deus. Deus falou, cara, não aguento esse cara ele precisa vir comigo. E pegou o cara e arrebatou vivo. É o único da Bíblia que não era profeta, mas que andou com Deus. O outro foi Elias. Agora, Abraão, ele tinha um relacionamento com o seu filho. Deus estava confrontando a idolatria no coração de Abraão por seu filho. Agora, Abraão tinha certeza, né? E Abraão aqui, ele se tornou o pai da fé, né? Porque ele entendeu. Quando ele falou para os seus empregados, nós vamos adorar e sacrificar, e voltaremos. Ele tinha certeza que mesmo que eu mate meu filho, Deus me devolve. Ou faz algo extraordinário que eu não sei o que é. Mas eu fui confrontado. E eu vou entregar ele, porque a promessa não viria por Isaac. A promessa é minha. Ele falou, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, se Abraão perdesse a fé ou a visão, a promessa não serviria para mais nada. Então, preste atenção nisso, querido. Abraão tinha certeza que, então, uma vez confrontado, e aí é que nós precisamos aprender nessa questão dos altares, irmãos. Se Deus confrontar você, cara, você precisa largar a mão de ser preguiçoso e vir para a oração. Você precisa deixar, né, a sua conta no Netflix, vencer, encerra lá,
tá? E volta a ler a Bíblia. Para de ser um preguiçoso espiritual. Quando Deus começa a confrontar você, né, Ele vai pedir para você colocar aquilo no altar e vai passar fogo. Quer dizer, vai queimar, vai morrer aquilo. E você vai ter que abrir mão. Mas não chorando, irmão. Não, puxa vida. Não. Você vai saber que aquilo que você entregou é melhor. Deus vai te dar algo especial, vai voltar o seu relacionamento com Ele a ser mais forte do que era antes. Quem pode dizer amém por isso? Amém. E você sabe o que é que destrói a idolatria no coração? Né? A idolatria só é destruída na tua e na minha vida quando você entrega. Quando você entrega tudo aquilo que você acha que é importante e você ama. É o único jeito da idolatria sair do coração. Então, se Deus confrontar você em alguma coisa que está separando você em Deus, Deus está dizendo para você, cara, entrega para mim. Eu não sei o que é, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser empresa, pode ser um desejo, pode ser um projeto pessoal, pode ser uma pessoa, pode ser uma namorada, pode ser um filho. Eu não sei o que você coloca entre você e Deus, mas Deus vai te confrontar, porque Ele quer você. E lá você já sabe, né? Então, quando Abrão colocou o filho em cima da lenha e ia executar, o anjo colocou a mão e disse, pare. Agora eu sei que você confia, que você ama o Senhor mais do que o seu próprio filho. E aí então apareceu lá um cordeiro preso, né, pelo chifre, tá? Deus providenciou então o cordeiro para o sacrifício. Então eles pegaram então o cordeiro e colocaram o cordeiro no altar e sacrificaram e aí voltaram abraçados juntos. Abraão nunca mais foi a mesma pessoa. Quando você tem uma experiência de entrega, irmãos, eu tenho as minhas experiências de entrega, e todas as vezes que Deus quer marcar você em alguma coisa, Ele vai pedir para você sair do lugar que você está e falar, vem me entregar. Só que não é assim, você não vai colocar no Sedex, você não vai pagar um motoboy. Glória a Deus pelo Sedex e pelos motoboy, amém? Tá? Mas você não vai fazer isso. Você tem que ir pessoalmente. Não adianta trazer para pastor, não adianta trazer para líder. É você e Deus. Quem está ouvindo? Hã? Muito bem. Terceira coisa. Primeira Crônicas 21, 26. E eu vou encerrar com esse terceiro altar. Davi, então, também como personagem bíblico, ele edificou um altar. Vamos ver lá no verso 26. O que está dizendo? Davi edificou ali um altar ao Senhor. E ofereceu o quê? O que ele ofereceu? Ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com o quê? Com fogo que vem de onde? Do céu, né? Sobre o altar de holocausto. Então vamos contextualizar aqui, né? Fale comigo, este altar, mais forte, este altar é o altar do quebrantamento. O altar do quebrantamento é aquele altar que vai confrontar o nosso orgulho e a nossa independência. Vamos ver o que aconteceu com Davi. Tá? Davi estava em um dos, talvez, melhores momentos da vida dele como guerreiro. Vencendo as batalhas, né? Conquistando, fazendo com que Israel crescesse. Davi era o cara do momento, da época. E aí o que acontece? Né? Naquele momento de glória, naquele momento
em que as mulheres, os povos cantavam Davi, matador de gigantes, Davi o grande guerreiro, Davi o grande conquistador. Nesse mesmo contexto, irmão, né? Um dia Davi acorda com mais uma ideia luminosa. Eu não sei quem aqui já acordou com alguma ideia luminosa, mas eu vou contar de Davi, tá bom? Davi acordou com uma ideia luminosa. Ele falou assim: nossa, que delícia! Acho que hoje eu vou contar quantas pessoas fazem parte do meu poderoso exército. Que eu quero saber o número exato das pessoas que fazem parte do meu time de vencedores. Chamou os seus comandantes e falou: vai fazer então uma contagem, vai fazer um recenseamento. E a galera foi, né? E começaram a contar então, e fizeram todo aquele recenseamento. Eu estou dando o contexto, e às vezes, irmãos, o contexto, preste atenção muito bem nisso, o contexto vai obrigar você, mesmo que você não queira edificar um altar, você vai ser obrigado a fazer, porque Deus vai te levar para isso. Amém? Ouça isso. E olha só o contexto. Davi acordou com essa ideia luminosa, mandou executar a tarefa. E o Espírito de Deus levanta um profeta. E o profeta chega para o rei pomposo, né? E naquele momento, então, estava, né, assim, gloriosamente, né, colocando, né, talvez numa prateleira, num telão, né, fazendo um show, dizendo: olha, o nosso exército, mostrando os números, fazendo, né, uma pirotecnia lá, fazendo sei lá o que era da época, tá? Algo para demonstrar, então, né, a ideia luminosa, né? Puxa, o nosso exército é poderoso. E o profeta diz assim: ó, vem cá. Deus mandou falar algo para você. Vou te dar 3 opções. Primeira opção: 3 anos de fome. Segunda opção: 3 meses de vergonha perante os seus inimigos. Terceira opção: 3 dias na espada do Senhor. Você não é o grande, bonitão? Uau! Davi, então, cai na real, né, da ideia luminosa. E as ideias luminosas, geralmente, elas vêm de orgulho ou de independência. E quando essa ideia nasce no nosso coração, e essa ideia não vai trazer glória para Deus, não vai edificar o nome de Deus, não vai fazer com que haja nenhum fruto para Deus. Se você é de Deus e você tem, né, um chamado de Deus na tua vida, Deus vai intervir. Você ouviu? Será que tem gente que faz isso na igreja? Acorda com ideias luminosas de fazer aquilo que Deus não pediu? Para a glória do meu nome? Irmãos, estou sozinho aqui ou não? Fiquei sozinho? Alô, você tem respostinha para isso? Tem? Tem alguém que você conhece? Então, vamos melhorar a pergunta. Então. Tem alguém? Glória a Deus pela criatividade, irmãos. E a gente tem que ser criativo, amém? Amém? Eu não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de você fazer coisas que você sabe que vão dar glória para o teu nome, mas não para Deus. Essas são as ideias independentes. Fazer o que dá na telha, como diz por aí, né? Isto é, acordar com uma vontade de fazer alguma coisa e não perguntou para Deus o que Deus achava, se Ele gostava disso, se Ele queria isso. Será que hoje nas igrejas tem gente que acorda assim?
Será que tem dentro das igrejas pessoas que tomam decisões todos os dias, sem parar para perguntar o que Deus acha, sem olhar na Bíblia e perguntar, será que eu estou ferindo algum princípio? Será que o Espírito Santo vai se agradar disso? Davi acordou com a vontade de fazer essa contagem. E isso custou muito caro para Davi. Porque quando, né, você já ouviu falar, talvez algum pregador, você mesmo já falou, né, aquelas duas célebres frases, né, melhor obedecer do que sacrificar, né? Tá? Mas a gente tem que ir para o contexto do negócio, né? Ok? Muito fácil falar esse negócio, tá? Né? Outra coisa é você falar, né, a levita também, que chama-se de levita, mas na verdade não é, né? Levita é quem está da tribo de Levi, né? Mas músico que diz assim, ou que fala sobre adoração e diga, eu não trarei ou não farei sacrifícios que não me custem nada. Você já viu essa frase? Não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Você já ouviu isso? Então agora você vai entender o porquê disso. Porque Davi, então, quando foi confrontado, ele falou assim, bom, 3 anos, o povo passar fome, não. 3 meses passar vergonha, a espada perante os meus exércitos, não. Eu prefiro ficar nas mãos de Deus, porque eu creio que Deus é misericordioso e Ele pode fazer algo por mim. Eu quero a mão de Deus. Aleluia. Né? Sabe o que aconteceu no minuto seguinte? Leitores de Bíblia, sabe o que aconteceu na sequência? O que aconteceu? Fala para mim o que aconteceu, irmão. Peste. Matou quantas mil pessoas? Acho que 72 mil pessoas. O anjo do Senhor levanta uma espada. A Bíblia diz que vem um anjo do céu, retira a espada, e quando ele levanta a espada, e ele começa a vir na direção de Jerusalém, 70 mil pessoas morrem de peste. E aí Davi cai na real. Porque a maioria dos orgulhosos só cai na real na hora que o negócio está. E aí ele cai na real e ele fala, Deus, eles não têm nada a ver com isso. Quem errou fui eu. Aí ele chama para si, e aí que é o ponto. Ele fala, quem teve a ideia luminosa fui eu. Quem quis contar o exército fui eu. E se tem que morrer alguém, que morra eu. E aí então o anjo disse para ele então, vá até determinado lugar e levante um altar para mim. E ele vai até esse lugar e quando ele chega então, o proprietário daquele lugar oferece os bois, oferece a lenha, oferece o lugar. E fala, olha, pode fazer o sacrifício que você precisar para salvar a nação de Israel. E aí assim, irmão, quando você sabe que você é a causa da coisa, quando você entende que é você que precisa mudar, aí você entende que ninguém pode sacrificar no teu lugar. Ninguém pode dar lenha. Ninguém pode dar o sacrifício. Você tem que pagar. É o preço que você paga. E aí Davi pagou. E aí ele falou essa frase, então agora você está pronto para ouvir. Eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Bonito falar essa frase, né? Fora do contexto, é bonito. Dentro do contexto, irmão, presta atenção que Davi levanta um altar e aí então ele oferece sacrifício. E logo após então, você viu lá, né? Tanto Davi, né? Quanto os outros que nós falamos, Noé, tá?
E os altares que cada um levantou, Deus imediatamente respondeu. O que o anjo estava na mão? Estava uma espada. E a Bíblia diz que ele ia na direção de Jerusalém para destruir a cidade. E quando então ele fez o sacrifício, tá? O que aconteceu com o anjo? A Bíblia diz que o anjo colocou a espada na bainha e cessou a peste. Então, quando você vai contextualizar e trazer para essa realidade espiritual, né? Eu ainda estou naquela frase. Davi, falando, eu encontrei o que? Os seus altares. O altar é um lugar, fale comigo, o altar é um lugar de morte. Por quê, irmão? As pessoas esquecem que o altar é o lugar onde algo morre, senão não é sacrifício. Está comigo? Hã? Então, é ali que a nossa vida é colocada como um sacrifício para Deus. Quando você abre Romanos e você lê Paulo falando, né? Apresentai vossos corpos como que um sacrifício ao que? Agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. As pessoas falam, o que é um culto racional? É um culto que não tem bagunça, que não tem balbúrdia, que não tem confusão, que todo mundo se comporta bem, é todo mundo racional, é todo mundo lógico. Não, irmão, é onde tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem culto. No altar nós morremos para as nossas convicções. É no altar que nós morremos para os nossos desejos. É no altar que nós morremos para as nossas vontades. É no altar que nós morremos para as nossas expectativas. Querido, eu digo para você, no altar nós morremos para a nossa vida, mas com um propósito. O propósito é que podemos viver então uma nova vida para Deus. Você pode colocar no telão para mim Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu quero que você leia comigo esse texto que está ali. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se, o quê? Ofereçam em santo. Este é o culto racional. Não tem culto racional sem sacrifício vivo, sem sacrifício santo, sem sacrifício agradável. Veja lá o verso 2, coloca para mim. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, ou da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Boa? O que mais? Agradável e a perfeita vontade de Deus. Esses são os átrios, irmão. Encontrar os átrios, os altares, é você descobrir a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Só que para isso, antes, algo tem que acontecer. Você tem que se oferecer. Muita gente quer que a vontade de Deus apareça. Ele apareça. Ele pode aparecer se ele quiser. Mas a parte de Deus, Ele quer que você se ofereça. Se ofereça como sacrifício. É por isso que os altares falam de sacrifício.
No altar nós morremos para a nossa vida, a fim de podermos então viver uma nova vida para Deus, uma vida que é agradável, uma vida que é transformada, uma vida que não se amolda ao padrão desse mundo, uma vida que tem uma mentalidade diferente, que tem metanoia, que tem transformação radical de dentro para fora. Em outras palavras, no altar, irmãos, resumindo, tem o fim do velho homem. Você quer saber onde o velho homem morre? É no altar. No altar do nosso coração, porque a Bíblia diz que o poder da ressurreição de Cristo começa a operar, trazendo vida novamente, onde havia somente dor, tristeza, morte e destruição. Gostaria de ter tempo para entrar no comparativo entre Hebreus e Levítico, mas não dá tempo, né? Eu só quero ler Hebreus com você. Hebreus capítulo 3. Né? Levítico vai falar sobre todas as regras e todos os regulamentos dos altares, dos sacrifícios e tal. E Hebreus faz um paralelo com eles na Bíblia. Ok? Mas quero mostrar para você Hebreus capítulo 3, verso número 6. Falando sobre o novo sacerdócio, a nova aliança, o que acontece nos dias de hoje, irmãos. Olha só, Cristo é fiel. Começa dizendo isso, tá? Como filho sobre a casa de Deus. Olha lá, ponto e vírgula. E o que ele diz? E esta casa é o quê? Esta casa é o quê? Não ouvi direito. Essa casa? Somos nós. Ah, somos nós. E a condição é, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. Fale comigo, somos casa de Deus. Olha assim, eu sou a casa de Deus. Irmãos, a verdadeira habitação do homem, o lugar favorito para a gente estar é na presença de Deus. Só que, aquele lance que a gente já cantamos aqui no começo da igreja, essa canção alguns conhecem, é de um amigo nosso aqui, Casa Favorita. Eu quero ser, não consigo cantar hoje, tá, amor? Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser a sua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Porque eu sou o sacrifício. Já estou mudando a música do sujeito, né? Já acrescentei coisa que não tinha. Amados, vamos para Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios 6, verso 19. Diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? É o quê? O santuário de quem? Santuário do Espírito Santo. E olha lá o que mais? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Ei, fala para o teu irmão aí. Olha para ele, isso é uma exortação para a gente fazer assim. Olha para ele aí. Oh, rapaz, você não sabe que agora você é a casa de Deus? Que o Espírito Santo habita em você? E que você não é mais dono de você mesmo? Fala aí. Irmãos, nesse mês de julho, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos adorar. Vou pedir para o Ministério de Louvor estar aqui comigo.